Soberano Deus e Pai eterno, nessa manhã, Pai, pedimos sim que o Senhor venha e envolva nossas vidas, Pai, de forma que possamos nos sentir amparados e seguros pela Tua presença. Pai, olha para cada irmão, cada irmã que está clamando, te buscando, te adorando, que está se derramando diante do Senhor. Aleluia. Vai dando glórias a Ele, vai dizendo a Ele que você precisa dEle, que você necessita da presença dEle. Ah, Pai, nós precisamos de Ti, nós precisamos do Seu poder, Pai. Ah, meu Deus, manifesta a Sua glória, Pai. Venha com o Teu poder, Jesus. Vai derramando a Tua glória, vai derramando a Tua graça sobre nós, vai manifestando o Seu poder, Jesus. Isso, Deus quer mais de você. Quando você se derrama, a presença dele vem. Ele está te chamando à comunhão, à oração, à intimidade. Da liberdade ao Todo-Poderoso. Glórias e glórias e glórias e glórias. Aleluia. Chama ele, diga para ele: vem Senhor com teu poder. Bom dia a todos, podemos sentar em nome de Jesus. Bom dia para quem está em casa também, amém? Quem acompanha pela live, glória a Deus. Vamos entrar na palavra de Jesus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Gálatas capítulo 5, o versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Amém? Todos acharam? Coloca a mãozinha sobre a Bíblia. Pede: Jesus, tem liberdade hoje, e com o teu entendimento, Pai, me abençoa ao ponto de alcançar o conhecimento, para que tenha uma fé amplificada e eu possa conquistar tudo o que Jesus me deu no Calvário. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Nessa passagem que nós vamos ler, o Paulo está numa discussão, dizendo às pessoas que elas tinham que fazer uma escolha. Se elas quisessem viver da graça, elas precisariam aceitar a graça de Deus. Lembrando que a graça de Deus é um favor imerecido. Toda pessoa, por exemplo, que ela recebe a salvação, ela não tem parte no mérito da salvação. Todo esse mérito é no único sacrifício, que é Jesus. De vez em quando alguma pessoa vira para outra e fala: essa pessoa vai para o inferno, essa pessoa não tem salvação. Ninguém pode dizer que alguém não tem salvação, que ela vai ao inferno, porque desde que existe a graça ela é capaz de trazer sobre todas as pessoas, amém? Essa capacidade de redenção. Então o sacrifício de Jesus, ele é muito alto, ao ponto de trazer para nós a salvação, amém? Seja quem for, o pior assassino, o pior ladrão, o bandido, o que seja qual for a natureza dele, ele, pela graça de Deus, ele pode alcançar isso, amém? Que vai tomar posse dela, aí ninguém sabe quem realmente recebe a graça e quem não recebe. E o Paulo, durante essa passagem também, ele reforça que todo aquele que vive da lei, ele é obrigado a arcar com a lei até o final. Como assim arcar com a lei? Pastor, eu quero me circuncidar. Ele estava dizendo ali, a pessoa tem um povo que, quando você fala da Bíblia, ele não crê da mesma forma. Ele acha que você tem que se sacrificar por algo. Vamos imaginar que eu quero alcançar algo de Deus, eu vou lá e faço a procissão, eu faço lá a minha romaria, ando 500 quilômetros lá de joelho. Puxa, eu fiz aquilo ali para poder alcançar algo.
Ele está dizendo, faça isso então para tudo. Conquiste a sua salvação através do sacrifício. Só que o sacrifício do homem não traz salvação para ninguém. Conseguiu entender? Então esse está condenado já. Porque na lei não tem como alguém se salvar. Porque a lei, ela te condena sempre. Mas não é disso que eu vou falar. Só estou colocando aqui que talvez alguém fale assim, o pastor está saindo do contexto. Não, eu estou falando sobre fé. Amém? E na fé ele diz o que para nós? Estais, pois o que? Firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Lembrando que quando Cristo morreu por nós, nós estávamos, quando eu falo nós, claro, não estávamos na terra naquele tempo, mas toda pessoa que era morador ou que ia nascer, ela já nasceria como se fosse escrava de Satanás. Ela era escrava de Satanás e ela não podia se libertar. E quando Jesus vai no Calvário e morre, a Bíblia diz que Jesus, ele nos resgatou da maldição, daquele mesmo pecado de Adão e Eva. Jesus nos resgata. Só que Jesus não nos escraviza. Jesus te resgata e te põe em liberdade. Seria como se você tivesse condenado numa cadeia, numa cela, e alguém, uma autoridade, fosse lá e dissesse para você, você está livre, abre a porta e fala para você, você só tem que sair. Mas eles não tiram você. Você tem que sair daquela cadeia, daquela prisão, por você mesmo, por tua própria vontade. Foi isso que Cristo fez. Ele abriu aquela porta para nós. Amém? Ele te deu o direito de querer ficar preso ou ser solto. E quando ele fala isso, a Bíblia se refere a tudo, toda a natureza satânica. Eu não preciso estar preso a vícios, a doenças. Eu não preciso estar preso a opiniões, a revolta. Coisas que no dia a dia nós vamos lidar até o fim da vida. Tem pessoas que vão fazer realmente de tudo para te aprisionar. O diabo, ele vai usar pessoas para te aprisionar de volta. Amém? Ele vai tentar te aprisionar. Mas aquela cadeia, aquela prisão, ela foi aberta para você. Então, quando ele fala que ela foi aberta, hoje uma pessoa com a graça de Deus, ela é livre das drogas, ela é livre da prostituição, ela é livre do vício, ela é livre da depressão, de qualquer doença. E a Bíblia diz, tudo conforme a tua fé. Eu quero ser um homem melhor. A graça de Deus, ela me permite isso. Nele, eu consigo ser um homem melhor, consigo ser um pai melhor, um filho melhor, uma pessoa em geral, seja qual for o ramo da vida dela, melhor naquilo que ela faz. Ela consegue, através do poder e a graça de Jesus. Só que ele nos alerta dizendo o seguinte, e não torneis a meter-vos debaixo do quê? Do jugo da servidão. E é aí que aquilo que eu falava lá no início começa a fazer sentido. O religioso, muitas vezes, aquele povo de dentro de igreja, às vezes ele te aprisiona. O povo de Deus mesmo nos aprisiona. Você pega, por exemplo, alguém que ela tem o sonho de ter um pouquinho melhor a vida financeira dela. Se ela falar com um religioso, ele vai dizer para você que Deus não faz. Eu falo que eu conheço pastor da nossa igreja, que eu já conversei sobre prosperidade, e a gente conversa, né? Queria fazer uma campanha para abençoar. Eu não faço isso, campanha de prosperidade. Mas por que o senhor não faz? Não, Deus não trabalha na prosperidade. Mas como que não? A Bíblia fala prosperidade. Não fala? Só que na cabeça deles não entra isso. O diabo enganou. O diabo colocou uma prisão na cabeça dele. E na cabeça dele o crente tem que ser miserável. É isso que ensinam para a gente. Não é verdade? Concorda comigo? Aí você olha para o crente, ele sempre rebate tudo o que você falar de prosperidade. Mas me apresenta um homem de Deus da história da Bíblia que não teve prosperidade. Me mostra um. Abraão. Como é que foi Abraão? Saiu dos carvalhais de Manré, não é? Só carregando um sobrinho que ia ficar abandonado. E o Abraão voltou muito poderoso. O Isaac prosperou na terra que não era dele. A plantação dele era próspera em tudo que ele fazia. O Jacó chegou fugitivo, sem nada, saiu fugido. E o homem volta com um poderio que aonde ele passavam queriam familiarizar com ele, que a aliança do passado era lá um casamento de um filho.
Tanto que os filhos acabou matando quase todo um vilarejo por causa de uma irmã que foi violentada. Mas era um homem de poder. Você continua, você pega lá o José, não era? Você quer dizer um homem tão próspero como José? Numa terra que não era dele. E sempre prosperaram, Deus pegando no caminho, não é? E levando. Poderia continuar a partir daí, você cata as 12 tribos e vai surgir outros homens. Todos eles prosperaram diante da presença de Deus. Só não prosperou quem não quis. Ah, mas a Noemi era rica. Era, muito. Saíram para conservar o dinheiro fora da direção de Deus. Ficou na miséria. Mas eles deixaram a casa do pão. Amém? Não eram miseráveis, eram pessoas prósperas. Só que tem gente que está preso. Você vê, o religioso coloca isso na tua cabeça. E se você não crê na tua prosperidade, você não vai ter. Você vai se sacrificar. Mas só prosperidade não. Continua dizendo ali, fé. A igreja tem muita gente preso, irmãos, a costumes religiosos que não vão levar você a nada. Mas as pessoas vão jogando setas na tua vida. Eu me lembro um dia, eu estava caminhando, aqui mesmo, é um crente que eu cortei cabelo, que é de uma igreja, ele falou para mim assim: homem de Deus não usa barba e nem bermuda. Eu olhei e falei: será que é comigo? O cara falando aquilo. É barba, né, irmão? Eu não rapo o cara, raramente faço isso. Era comigo. Até parei de cortar cabelo com ele já faz um tempo já. Tive que trocar, né? Não dava. Não, mas falou desse jeito aí. Você vê, o ímpio não te ataca. O ímpio não te ataca. Está caminhando, ele não fala nada, mas o crente, o religioso faz. E se eu não tomar cuidado, daqui a pouco eu estou fazendo o quê? Estou lá fazendo aquilo que ele quer que eu faça. E eu saí daquela liberdade com que Cristo me libertou e eu me tornei aonde? Debaixo do jugo do quê? Da servidão. Agora eu estou preso pela opinião do cidadão. Olha só como é que o diabo ele faz essa estratégia. Mas tem mais, tem gente que ele é preso muitas vezes ali pela religiosidade em relação à idolatria. Tem gente que idolatra. Tem gente que está ali, tem um coração fiel a Deus e fiel de verdade. Só que está preso a uma imagem, está preso a um ritual. Tem gente que é assim. Tem gente que é dessa forma. Tem gente que ele não entende que você está servindo Cristo daquela forma que Deus te chamou, não é? E ela quer que você faça do jeito dela. Então ele está dizendo para mim, eu não posso voltar a estar debaixo do jugo da servidão. Ah, mas não é do diabo, pastor. Mas a hora que o meu irmão começa a dirigir minha vida, ele se tornou o diabo na minha vida. Que isso, pastor? É verdade. Porque a hora que ele coloca um jugo que não veio de Deus, algo que Deus não mandou, ele está sendo usado por quem? Por quem que ele está sendo usado? Pelo inimigo. Eu estou novamente me aprisionando. E para que Jesus morreu então? Então não adianta nada. Se eu voltei a estar debaixo de um jugo, eu já não tenho mais a liberdade para adorar Jesus. Então eu já não sou mais livre. Eu estou escravizado novamente e Cristo vai ter que morrer por mim de novo. Não. Então ele está dizendo para mim, a obrigação de ficar livre não é de Deus te manter você livre. É você de não entrar debaixo de nenhum tipo de jugo de servidão. E claro, o diabo ele vai usar coisas para poder te atiçar. Nesse mundo existe muitas coisas que o povo ele é atraído, que aquilo leva as pessoas a se escravizarem de novo. Você pega, por exemplo, um escravo, você solta ele, ele vai ter um momento de dificuldade na vida dele, você oferece uma migalha, o que ele vai fazer? Vai retornar por causa da facilidade. Você soltar lá um cachorro que estava preso, claro, você não deve soltar os animais na rua, mas imagina, você solta ele, vai faltar comida e vai ficar onde? Mesmo que ele é maltratado, naquele quintal que você tem. É verdade ou não é? Porque ali ele vai precisar do alimento. E às vezes a gente acaba sendo dessa forma, nos tornamos prisioneiros ali de algumas coisas. E como é que o diabo faz? O que o mundo gosta? O que o mundo atrai o mundo? Existe vícios, existe prostituição, existe o pecado que as pessoas vão fazer. E essas coisas são atrativas. Na verdade, a gente já tem uma tendência a gostar do que não presta. É verdade ou não é? A gente gosta mais de coisas que é bom ou ruim na alimentação.
Quem que é bom, não é verdade? Diz que coca amada. Você gosta do quê? É o melhor que tem. É o pior, diz que é o melhor, não é? Diz que doce não é bom. Mas quem não gosta de comer doce? É um sorvete, por exemplo. É bom, não é? É o que te atrai. Parece que tudo que ele já faz melhor, a aparência é melhor. Você pega um bolo, né? A aparência de um bolo e te atiça. Usa umas cores, né? Você fala, onde que arruma uma cor para fazer algo daquele jeito? Você olha para um mousse, às vezes, num potinho, até a cor já te atrai, né? Você fala, nossa, deve ser muito bom o negócio. Às vezes nem está tão gostoso assim, mas você já vê que o visual daquilo já te atrai. Aí você oferece alguma coisa saudável, o gosto é ruim, o pessoal fala para você, come que é integral. O integral é o pior que tem, não é verdade? Como que não? Você está doido. Você vai comer alguma coisa que é integral, não presta. E o que presta integral, eles falam para você que não é bom. Você tem que comer desnatado daí. Pega, por exemplo, iogurte. Aí o integral é bom. Aí agora não pode integral, que agora não é saúde integral. Então agora você vai no desnatado, que é ralo. Aí esse é saúde. Aí você pergunta, então o arroz que não é integral, não pode. Não, arroz não, porque o arroz que não é integral, ele é melhor, né? Para comer. Aí não, parece que é para te castigar mesmo, né? Fala, vamos castigar a comida dele, tem que ser o pior para ele. Aí ele vai ficar bom. Não é verdade ou não é? A carne mais seca, diz que é bom. A carne que ela é mais suculenta, é ruim, que tem gordurinha, aí não pode. Parece que a vida te atrasa um pouco, né? Mas tudo isso é estratégia, das coisas para nos prender. Então a gente tem uma tendência a ir para as coisas que dizem que não é bom. Pastor, mas como é que eu faço então para poder não estar preso? Olha só o que o próprio Paulo ainda fala um pouquinho mais à frente no versículo 9. No 9 ele vai dizer para a gente assim. Acharam? Mesmo capítulo, o versículo é o 9, tá bom? Ele fala assim, um pouco de faz o quê? Leveda toda a massa. O que é a função do fermento? Vou falar aqui, talvez eu fale besteira. O fermento, ele combate ali os açúcares daquela massa. Os açúcares vão ali azedar, vão levedar, não é? Ele vai desenvolver lá o CO2, o dióxido de carbono, não é? Que vai inflar e vai dobrar o volume daquela massa, tecnicamente falando. É isso que ele faz. E aí aquele pouquinho de fermento numa massa tão grande, num monte de farinha, ele vai dobrar o volume. Amém? Essa é a função do fermento. E no mundo espiritual, quando ele fala do fermento, ele está se referindo a qualquer tipo de coisa que foi levedada do passado, qualquer coisa que eu trouxer da minha cultura, da minha vida, que não provém de Deus, por mais que ela pareça até benéfico, pareça até agradável para a minha vida, quando eu pego aquilo ali para misturar nas coisas de Deus, ela acaba contaminando aquele novo homem, aquela nova mulher que você tinha que se tornar. Porque aquele pouquinho de coisa que a gente deixa lá da nossa carne, que fica impregnado na gente, vai destruir tudo que Jesus tinha preparado para a tua vida. Entenda, Deus, Ele quer usar você. E Deus tem poder para usar. Deus tem poder para fazer qualquer coisa na tua vida. Eu já vi pregador limitando pessoas, dizendo, Deus não vai poder fazer isso. Pode. O Josué, numa oração dele, ele fez uma lua ficar num ponto, o sol ficar em outro, por causa da oração que ele fez a Deus. Se Deus conseguiu parar o universo todo, não parou o sol está parado, claro, a gente entende isso. Mas se Deus parou o universo para ele, a terra parou a rotação dela naquele ponto, o que Deus não pode fazer na sua vida? Pode ou não pode? Não tem limite para você. Talvez você consiga algo que eu nem imaginava que fosse possível, que pregador nenhum de renome conseguiu até hoje, você pode conseguir. E se limitar a pessoa ali em alguma coisa, ela está errada, porque realmente Deus pode ouvir uma oração sua que nunca ouviria a minha. Ele pode, se você crer, Ele pode. Deus pode mudar, pastor, a minha situação. Ele catou Davi, a Bíblia diz que Davi estava lá atrás das malhadas. Deus tirou um homem que nunca na vida poderia ser um rei, e Deus levantou ele a rei. E quando Deus ungiu ele, parecia um ritual religioso só. Vai um homem na casa de Jessé, pede para abençoar os filhos, não é? Imagina o pastor entrou na tua casa, fez uma oração, tal.
E passou, aquele menino não ficou nada, voltou para cuidar das ovelhinhas dele lá, e parecia que a vida tinha acabado. Só que o tempo passa, um dia tem uma batalha com o gigante, na batalha do gigante, Davi vai para essa batalha, vence um gigante que não tinha homem para poder enfrentar, e ele cria já uma fama. Tudo aquilo ali Deus trabalhando. Logo, logo eles pegam Davi, que estava de fugitivo, que parecia que nada que Deus falou ia dar certo, e Davi é colocado de rei. Olha só que situação. E depois morre o rei Saul e o povo faz Davi rei em todo o Israel. Ô pastor, a palavra de Deus se cumpriu? Se cumpriu. Se cumpriu. Quem é alguém para impedir o agir de Deus? Não tem como. Só que ele fala para mim, um pouco de fermento, um pouquinho. Ele faz o quê? Leveda toda a massa. Vou contar a história de um moço que essa semana eu fiquei sabendo de como ele estava. Eu conheci ele mais cedo. Vamos chamar ele assim de Marcelo, o nome dele. Marcelo. O Marcelo, ele cresceu com a família, um tio dele era programador. Uma empresa, por exemplo, vai abrir um mercado grande, esse mercado grande que vai abrir, antes daqueles equipamentos todos funcionar, vai um cidadão lá e programa tudo aquilo para que aquilo trabalhe em conjunto naquela empresa. Então, ele fazia esse suporte, ele instalava, ele programava um mercado, uma loja, uma rede, um McDonald's, seja o que for lá que ia montar, ele faz aquele serviço de colocar a parte de internet, os programas todos interligados ali. Dá um retorno muito grande. E ele trabalhando com a família, começou a trabalhar sozinho, 17 para 18 anos, e estava ganhando assim um salário, mais de 20 salários mínimos já, conseguindo por mês, naquilo ali. Um serviço tranquilo, ele gostava, bom para ele, prático para ele. E quando melhorou um pouco as coisas para ele, ele começou a ter umas amizades novas. Porque você tem uma aquisição maior, você começa a frequentar lugares, vai conhecer pessoas diferentes, aquilo vai te arrastar para outro caminho. É natural isso acontecer. Você comia lá no podrão da esquina, que fala, né? Aí você começa no outro. No outro você vai conhecer outro tipo de pessoa, você vai cumprimentar e você vai começar a mudar a turma que você andava. E aí, por indicação, compra um bom apartamento, morava também ainda, não era dele, mas um sobradão bonito, no centro ali em São Paulo mesmo. E estava indo, comprou um carro bom, estava dando de carro bonito, um carro, não vou citar nomes aqui, mas um bom carro. E já estavam comprando casinha na praia, olha só. Então era aquela pessoa que você olhava lá, que vivia numa miséria, mas começou a vencer na vida, começou a dar um salto na vida. No meio dessas amizades, a primeira coisa que ele fez, começou a não ter mais tempo para Jesus. Porque realmente você começa a frequentar, chama aqui, convida para ali. Aí parente, você melhorou de vida, o parente começa a ficar na tua casa direto, nunca gostou de você. De repente começa a ir passar uns dias na tua casa, não é assim? Já começa a escorar na tua vida. E aí não tinha mais tempo, começou a não ter tempo para a igreja, aparecia, levava só um pouco de recurso, uma oferta, um dízimo. Aí o tempo vai passando, a pessoa vai parando. E no meio dessas amizades, num dia meio ruim, alguém oferece droga para ele. Uma droga cara aí. Estou evitando senão a rede mesmo já começa a eles cortar, né? Se eu falar algumas coisas aqui, o próprio Facebook já começa a derrubar o negócio. E aí ele começou, aquele dia ele usou, não gostou, relutou um pouquinho, porque era de Jesus, e crê em Deus e tal. Aí nós 4, 5 vezes acabou aceitando. Só que assim, tem gente que ele fuma cigarro, intercalado a vida toda e nunca se apega. Tem gente que pode levar numa festa, dar bebida para ele passa mal no outro dia, não está nem aí com a bebida, não lembra que existe bebida. Mas tem gente, irmão, na primeira fungada naquilo ali, ele se apaixona pelas drogas. Tem gente que é assim. Tem gente que você beber um copinho de pinga, ele nunca mais vai deixar. Ele vai se apaixonar pela bebida. Tem gente que o cigarro, o primeiro trago no cigarro que ele der, ele vai se tornar ali preso àquilo ali. Você está entendendo? Tem gente que ela tem isso aí, já está nela. Se ela tomar uma atitudezinha errada, ela não vai conseguir sair nunca mais daquilo. Tem gente que não se apega a nada. Eu sou o tipo de pessoa assim que eu não consigo me apegar a nada. Você falar para mim, gosto muito de café. Se eu falar, vou parar com o café amanhã, eu paro. Ah, gosto muito de doce, mas se eu falar, não vamos mais fazer. Eu não tenho dificuldade para isso. Qualquer coisa. Ah, pastor, eu gosto muito de um lugar, mas não, você vai sair.
eu esqueço. Saí daquilo ali apaga da minha mente. Acabou. Eu sou desse jeito. Eu choro meia hora e depois acabou. Levanta, lava o rosto, né? Como diz, olha para cima, agradece a Deus e vamos embora, que a vida vai continuar. Sou desse jeito, com tudo, com tudo. Por mais que isso fira, eu sou desse jeito. Mas tem gente que não é, tem gente que ele para, eu não vou mais nunca mais levantar da cama, porque agora o que vai ser da minha vida? Tem gente que é desse jeito. É verdade ou não é? Não consegue avançar. Esse moço, Marcelo, deu uma tragada naquilo, nunca mais ficou livre. Só que daí o que acontece? Começou a gostar, começou a ficar mais usando, ia trabalhar usando, só que aquilo custa caro. Não dá para manter aquilo muito tempo. Chegou uma hora que ele começou a faltar, tinham lugares que ele tinha que entregar no prazo, já não conseguia mais. Porque empresa tem um tempo, que inauguração, então a pessoa precisa, não, isso tem que estar tudo em ordem tal dia. Então ele não tinha, chamava outro processo em cima dele, porque ele não cumpriu o prazo. Irmão, esse homem que tinha tudo para ser muito grande, aí ia começar a empresa dele, de repente passou a ser sustentado pela mulher, que não tinha profissão, era uma moça que ele conheceu, então ele ia ser o provedor da casa, de repente ela teve que começar a sustentar ele com faxina, fazendo o trabalho que ela poderia fazer, só que não dava o retorno que ele começou a vender brinquedo da criança, as coisas da mulher, então tudo que tinha dentro de casa ele começou a vender para poder usar isso. É a história que muita gente conhece, de um nível ou de outro, não é? Teve que vender casinha da praia que estava quase quitada, foi vendendo um apartamento que tinha comprado, teve que sair do lugar bonito que eles moravam, voltou para um lugar mais perto ainda do que ele gostava, das drogas. E eu sei que a vida dele hoje, quando me pediram oração, está uma desgraça. Mas onde que eu quero chegar? Era uma pessoa que era para ser muito bem sucedida na vida, se não tivesse as interferências. Mas deram para ele um pouquinho de fermento. Um pouquinho de fermento que diz que aquilo ia trazer um pouco de alegria para ele. Aquilo acabou com tudo. Uma senhora essa semana teve uma festinha de uns filhos lá. E ela, pastor, por que eles não podem se prostituir? Eu falei, irmã, porque Deus falou que não. Mas pastor, que mal tem? Não está roubando, não está fazendo nada. Falando desse jeito, não está fazendo nada. Eu falei, tudo bem, irmão. Se amanhã... Não, porque falou que disse que ia tirar a liberdade da juventude. Ela está perdendo, a criança não poder se prostituir, estava perdendo. Legal, se ela engravidar, ela vai ter juventude? Você imagina, uma criança de 12 anos. Eu orei para uma família em Curitiba, que ela tinha 13 anos, eu fui no aniversário de 13 anos dela, aniversário do filho também de 1 ano. Ela engravidou com 11. Qual infância ela teve? Ela acordou um dia, irmão, com a responsabilidade de acordar no meio da noite, dar mamar, levar a criança para o hospital, fazer tudo. Eu estou pegando exemplo para você. O que Deus te coloca, eu não sei os motivos da qual Deus tem, apesar de ter evidências na Bíblia, a qual o Senhor Deus coloca limites para nós, para que não aconteça isso. Eu te falei, por exemplo, de uma vida profissional promissora, que a pessoa que usa, ela fala, mas o que aquilo ali vai causar de mal? O que a droga vai causar de mal? Pergunta para uma mãe de um viciado. O que a droga causa de mal? Pergunta para uma esposa de um viciado. Pergunta para o marido de uma viciada. O que as drogas fazem na vida dessas pessoas? Não tem vida depois disso. A vida acaba. Ah, mas a gravidez, pastor, tudo bem. Mas se a gente está falando de liberdade de juventude, a juventude vai para o beleléu. Vai ou não vai? Ai, mas pastor, e se ela se precaver? Tudo bem, ela vai tomar remedinho naquela idade, interrompeu a formação dela. Com 45 anos de idade, ela está com esquizofrenia já, com um monte de problemas, estourada tudo. Ela não vai ter também a velhice dela. Ou ela condena um ou condena o outro. Ela tem que entender o que ela vai condenar na vida dela. Só que Jesus falou, não vos torneis a meter debaixo do jugo do quê? Da servidão. Jesus morreu para mim poder viver cada fase, não é? Dentro de uma programação que seria feliz para a minha vida. E a Bíblia fala até que eu teria os frutos na estação própria na minha vida. Você fala, eu passei aqui pela essa avenida, tem manga ali nos pés de manga. Essas mangas não são como as mangas de janeiro, é? Essa entre safra que dá, essa época do ano, o temporão que chama isso?
chama de temporão. Ela não é a mesma coisa. Tudo que vem fora de um tempo, por mais que seja até útil, ela nunca vai ser como aquilo que é feito na estação própria. Deus sabe a estação própria para você. Ah, mas aquela liberdade que eu tenho hoje, ela condena alguma coisa amanhã. Jesus falou, não coloque debaixo do jugo da servidão. Só que a gente coloca, mas pastor, mas por quê? Porque aquela persuasão que o mundo joga em cima de mim, ele tem um propósito, igreja, te aprisionar de novo, de alguma maneira. Porque você preso, você não vai usufruir do que Deus tem para a tua vida. O diabo só quer roubar algo de você. Ah, mas um dia eu vou me casar, vou ter o meu marido e tal. Qual que seria o maior presente para a vida de uma pessoa? Você está entendendo? Pesquisa lá. Vai olhar, qual que seria o melhor? Ah, pastor, der dinheiro. O dinheiro acaba. Ah, beleza, beleza passa. Mas existem valores que você não substitui na tua vida. Mas onde que eu quero chegar com tudo isso? O diabo, ele cria situações para que ele possa te aprisionar. Eu não sei se é o, volta lá no versículo, não sei se é o 8 ou 10, que ele fala que essa persuasão, é 8, não vem daquele que vos... Aquela persuasão para alguma coisa que pareça benéfico, não vem de Deus. Ela tem um propósito, levedar toda a sua vida. Pastor, quando ouve isso, eu sei, quando a gente não está certo, aquilo incomoda, o diabo compunge dentro da gente. Você está entendendo? Você cria às vezes até revolta porque a gente fala isso. Essa senhora que falou para mim da festinha da criança, ela tem raiva já quase de mim. Ela já tem revolta. Parece que eu sou o sabotador da alegria do outro. Não é? Esse pastor vive para pagar, não é? A paz que a gente tem, que você dá um conselho correto para alguém. Não é. A Bíblia aqui diz, ó, essa persuasão não vem daquele que vos... O diabo só quer levedar a tua vida, ele só quer acabar com alguma coisa sua. Só que se eu não confiar que Deus tem algo melhor, que Ele está roubando através disso, eu nunca vou ver o que Deus tem para mim. Mas como é que eu vou conseguir então viver isso? Versículo 16. Versículo 16. Olha o que ele fala para nós. Digo, porém, no mesmo capítulo, tá, igreja? Digo, porém, andar em quê? Espírito. O que é andar em espírito, pastor? Andar em comunhão com Deus. Deus é santo, amém? Com Deus não tem variação. Deus, ele é santo. Ou se você ler lá o Hebreus 14, 13, ele fala que você tem que deixar todo o embaraço que de perto, né, te rodeia. O mundo, a gente está vivendo num mundo que tem um monte de embaraços por aí. E ele vai tentar te aprisionar para tirar o seu foco e o alvo que Deus tem para a tua vida. A tua vida, Deus quer usar para abençoar outras pessoas através daquilo que você vai viver com Deus. Só que se o diabo minar isso, você nunca vai ter aquilo que Deus queria. E muitas pessoas que seguiriam o teu exemplo não vai conseguir seguir. Não quer dizer que eu seja um exemplo, mas Deus tem algo para a tua vida que você pode ganhar muitas vidas. Amém? Só que Ele não quer que você faça isso. Olha lá, ó. Mas se eu andar em espírito, de acordo com Deus, eu não vou cumprir o quê? O desejo da carne. E aí você pode pegar aquele moço Marcelo que eu citei, que hoje passa dias jogado na rua aí. O Marcelo, por exemplo, se ele tivesse andado em espírito, ele teria perdido tudo? Sim ou não? Hoje ele era vencedor. Hoje ele estaria muito mais além. Ele cumpriu um desejo da carne. A carne dele precisava de um pouco de fermento. Pastor, se ele tivesse andando em espírito, ele tinha falado assim, espera um pouquinho, não vou para esse lugar porque eu tenho uma esposa me esperando. Eu tenho 2 filhos, naquele tempo que ele começou, as crianças eram tudo recém-nascido, 3 e 1 aninho. Ele teria voltado para casa, porque ele tinha um compromisso de um homem de família, não é? Então ele tem uma casa para voltar. E muitas pessoas, quando elas entendem isso, elas vão se livrar de tantos problemas nessa vida, de tantos problemas. 17. Porque a carne cobiça contra o quê? E o espírito contra a carne. Você vê então que a carne ela tem uma guerra contra o espírito tem uma guerra contra. E olha o que Paulo diz: e estes se opõem um ao outro,
para que não façais o que quereis. Ou seja, se você estiver na carne, você vai ter ódio daquilo que a Bíblia fala. Você vai ficar incomodado. Você vai ficar irritado com o dízimo, com falar de perdão. Você vai ficar irritado com regras que a Bíblia te coloca. Você vai ficar chateado, vai dizer, mas por quê? O que isso causa? Você não vai entender nunca, porque a sua carne vai inflamar. Ela vai inflamar e você não vai conseguir enxergar nada. Você está entendendo? Para você, você vai dizer, não, isso é o certo, isso não muda nada. Só que Deus é o teu Criador. Você está entendendo? Você quer ir para onde depois? Você quer subir, quer descer? E aí ele diz assim, um se opõe a outro, para que não façais o que quereis. Pastor, mas então nesse caso, o que eu preciso de fazer? Eu preciso andar em espírito, para que em espírito a minha carne ela não tenha domínio de mim. Vou te falar para você o que a carne vai fazer com você. Deixa o marcador aqui, você vai em Romanos 6,16. Vou pegar 3 versículos rapidamente. Esse já condena tudo que Jesus fez por você no Calvário. Posso ler? Irmão, quando eu estou falando aqui, eu não estou falando para atacar a vida de ninguém, viu? Eu estou te ensinando o que a Bíblia fala para que você seja livre no mundo espiritual. Apanha mais o pastor depois, né? E tem uns, quando eu termino o culto, mas manda mensagem, às vezes até me xingando. Essa semana uma falou para mim, pastor, sabe o que falaram de você? Eu não me lembro muito bem o que falaram de mim, mas quando começou a falar, o pensamento vagou um pouquinho, e eu fiquei perguntando para mim, o que a pessoa está ganhando para falar para mim que falaram de mim? Alguma coisa ela está ganhando. Não é verdade? Eu nem lembro mais o que falou direito. Porque aquela que fala do outro sem saber, acusa, ou critica, ou briga com você de graça, sem você ter motivo, ela já está condenada, ela está na mão do inimigo. Eu não preciso lidar. Mas eu fiquei pensando, mas o que é aquela que fala? O que ela ganha com isso? Alguém está ganhando com isso, sim ou não? O diabo quer te aprisionar às vezes com isso. Aquela pessoa que parece amiguinho demais, vem falar mal de alguém para você, que está falando de você. Ah, irmão, entra na fila. Minha mãe fala, eu já falo isso, a minha mãe fala mal de mim. É. Mas é verdade, minha mãe me ama, irmão. Ele fala mal de mim. Você acha que quem não gosta de mim não vai falar mal de mim? Vai. Entendeu? O pai não fala mal do filho às vezes? O pai fala, filho, ele é o pai, o pastor, meu filho, esse daí é cabeça dura, é isso, é aquilo. É o pai. Ama ele. Ninguém ama mais do que aquele pai. Mas se aquele pai falar mal, você acha que o vizinho não vai falar mal da gente? Vai tacar pedra em mim, vai. Eu não posso ser escravo do que ele pensa, do que ele diz, da fofoca. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer. Sois o quê? Servos daquele a quem... Tem uma tradução que fala escravo, tá, igreja? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Romanos 23, aí, o versículo é o mesmo, se eu não me engano é 23. Porque o salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? Por Cristo Jesus nosso. João 8,34. Se eu não tiver errado também, né? Respondeu-lhe Jesus e disse, 8,34. Vou esperar vocês, estou falando rapidinho, né? Então o espírito combate contra a carne combate contra o espírito, para poder roubar de você o dom gratuito que é a vida de Deus. E olha o que diz lá, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é o quê? É servo, é escravo, é dominado pelo pecado. Então isso aí vai trazer consequências só para a vida de quem está nessa situação. Não traz para outro. Para mim não muda nada a vida de alguém que estiver no erro, estiver na virtude. Claro, a gente quer ver todo mundo no caminho de Deus. Então, um pai quer ver o filho bem, um filho que entra na criminalidade, na
na vida errada. O pai não quer, o pai quer ver o filho ser melhor do que ele. É verdade ou não é? Você quer que o teu filho te supere. E tem que ser, porque se você veio depois, você tem já o que você recebeu e você vai além. Não é verdade? Você tem que ir além. Só que ele fala que eu me torno servo daquele mal que eu cometo. O fofoqueiro, ele fica escravo da fofoca dele, porque a fofoca dele vai trazer as consequências. Eu agrido você, eu viro escravo dessa agressão. Essa agressão, dali para frente, ela vai gerar frutos. Os frutos vai ser contra mim. Ah, mas se eu não revidar, vão achar que eu sou covarde, vou ser bobo. Irmão, as pessoas que acham alguma coisa da tua vida, muda o que para elas? O que acresceu na tua vida até hoje? Claro, eu tenho que dar um bom testemunho de vida para que ninguém tropece. Mas a pessoa que ela quer achar, irmão, eles vão achar mesmo, entendeu? É assim que funciona. Então você precisa fazer o que Deus te mandou. E assim você vai ser livre. Então volta lá, ele falou, andai em Romanos 5,16. Já estou terminando, tá bom, igreja? 5,16. E por essa causa, não é Romanos não, é Gálatas, perdão. É a idade, vimos, vai chegando, cabeça. Outro dia eu fui para Bandeirantes, fui parar lá em Ribeirão do Pinhal. Foi terrível. Aí cheguei lá no Farol, na Encruzilhada, e falei, mas não é aqui hoje é sábado, né? Já estava lá, irmão. Não, pior não é isso, irmão. Na quarta-feira eu fui fazer um omelete lá, terminei ele, falei, daqui 20 minutos eu vou almoçar. Eu fiz com o fogo baixo, coloquei a panela em cima e deixei lá. Ei, irmão, perdi o negócio, queimou tudo. Só senti um cheiro depois de queimado. Aí eu falei, tudo bem, né? Passou sexta-feira de novo, acredita? Aí eu falei, alguma coisa está errado. 2 vezes esquecendo o fogo ligado, né, irmão? É, mas aí que tá, não era para ter ainda não, né? Ainda tem um tempo ainda de... Aí ficou um cheiro de queimado. A Daniela veio pegar a motinha dela, deve ter até sentido o cheiro ali de queimado ali. Que bom que não, lá, você viu? Mas ficou aquele lá. Só que é preocupante, mano. Você começa a trocar o sal pelo açúcar, farinha de trigo no lugar de outras coisas. Isso aí você tem que pensar. Então ele diz lá no 16, ó. Digo, porém, andar em... Então Deus te manda andar em espírito. E você não vai cumprir na tua vida o desejo da tua carne. Lembrando, desejo da minha carne seja para tudo. Mágoa, ódio, rancor, caminho que não é para mim, hábitos que não são bons, deixar de fazer o bem. A carne não quer fazer o bem para as pessoas. Só que o espírito, às vezes, ele toca, ó, vai lá e faça o bem. Às vezes a carne nossa quer se vingar, quer ser duro, quer pisar. Tem gente que ela destrata alguém por causa de um ciúme interno. Esse é o pior, esse é um dos piores que tem. Quando a pessoa começa a ficar fritando outra, porque ela tem dentro dela um pouquinho de... Às vezes acontece isso em trabalho, não é verdade? Tem que tomar cuidado com essas coisas aí. Se partir da gente tem que tomar cuidado. Então a Bíblia fala, andar em espírito e você não vai cumprir o desejo da sua carne. Você vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais abençoada e tudo vai dar certo. Amém? Pessoas que andam na carne, elas ficam com mágoa, revolta, ficam briguentas, perdem paciência rápido, está sempre de cara fechada, carrancuda. Pessoas que andam em espírito, você pode até provocar a vida dela, ela vai passar e vai olhar, deixa. Pessoas que estão em espírito, elas não se entregam a essas coisas. Anda em espírito, amém? Você vai ver que a tua vida vai ser diferente. Diga graças a Deus. Vamos orar? Coloque-se de pé. Desculpa, demora um pouquinho a mais na palavra, mas é uma mensagem que ela é importante para a gente, irmãos. Tá bom? Feche os seus olhos, eleva seu pensamento até Jesus e de olhos fechados com o teu coração bem aberto para Jesus. Tem muitas coisas que precisam ser mudado dentro de nós. Meu Deus, nós só vamos conseguir mudar se nós estivermos andando em espírito, Pai.
Meu Deus, nenhuma palavra, Pai, ela tem intenção de ferir ninguém. A palavra, meu Deus, ela não tem intenção, Jesus, de nos privar de vida. Mas a palavra, Deus, ela tem intenção de nos levar a um outro nível, Pai. Nos levar a uma comunhão com o Senhor, Pai. Ah, Jesus, tem liberdade. Tem liberdade, Jesus, para vir com o seu poder e tocar em cada um de nós. Meu Deus, quebra a nossa carne. Perdoa, meu Deus, nos momentos em que permitimos que a nossa carne, de alguma forma, Deus, ela venha combater o Espírito, Pai, e nos escravizar, nos aprisionar, nos levar, meu Deus, à ruína. Jesus, o Senhor conhece cada vida que aqui está, e o Senhor tem planos para cada vida que está aqui. O Senhor tem vitória para cada pessoa, o Senhor tem bênção para cada uma delas. Então entra agora, meu Deus, com providência, meu Deus, quebranta a nossa carne, Pai, e traz sobre nós o teu refrigério, a tua bênção, a tua vitória. Venha fazer de nós, meu Deus, uma plantação pura. Venha fazer de nós, ó Deus, uma massa limpa, uma massa pura, Deus. Aonde o Senhor tem liberdade para nos moldar, para nos abençoar, para transformar as nossas vidas e a nossa história. Ah, Espírito Santo, toma agora espaço dentro de nós. Espírito Santo, frutifica nas nossas vidas. Venha trazer, Espírito Santo, teu refrigério. Meu Deus, o Senhor é poderoso para nos convencer, para nos moldar, para nos purificar, para nos trazer salvação. E traz, ó Deus, a salvação do Senhor. Traz a essa casa a união, a unidade. Liberta, meu Deus, aquelas pessoas que se aprisionaram novamente. Pai, eu citei o Marcelo, mas quantas pessoas, Jesus, não estão presas, Pai, por causa de um ressentimento, de uma revolta, por causa de uma pirraça, Jesus. Quantos, ó Deus, não vivem presos a uma pirraça? Ah, Jesus, nos limpa, nos purifica, nos transforma. Meu Deus, queremos ser agradáveis ao Senhor, Pai. Então manifesta sobre nós o seu poder, trazendo sobre cada vida que aqui está o teu poder, a tua salvação. Ah, meu Deus, abençoe agora cada uma dessas vidas, em o nome de Jesus. Senhor Jesus, tenha liberdade para mudar tudo na minha vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém.